Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, esses 2 dias que tivemos aí quase que 1/3 já do campeonato, né, acontecendo, e muita circulação, muita mudança de tabela, muitos times subindo e descendo, o Z4 ficando recheado com grandes equipes ali, né, na zona de rebaixamento. Então vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre essa 10ª rodada. Fica aqui até o final do vídeo, dá essa força aqui pro canal, se inscreve se você não é inscrito. Se você gostar também desse conteúdo, dá esse prazer para mim se você é inscrito aqui, e você acompanhando sempre também os vídeos. É muito bacana ter você sempre aqui no Na Rede com o Todaro, aqui na minha página, onde eu sempre trago análise das principais equipes do futebol brasileiro. E agora, a partir de segunda-feira, eu vou trazer também da Copa América. Não estou trazendo das seleções, acho que eu vou trazer o jogo da seleção e mais pegar um catadão e fazer um catadão dos principais do que aconteceu na rodada, com destaque, obviamente, para o jogo da seleção. Mas, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre o Campeonato Brasileiro, que não vai parar com a Copa América, vai seguir, né? E na quarta-feira a gente teve bastante jogos, tivemos 7 jogos na quarta-feira, jogos bem interessantes, e um jogo em específico que movimentou legal ali a parte de cima da tabela. Então chega aí, se acomoda, pega uma pipoca. Eu sei que você pode estar me vendo aí pela televisão também. Uma boa porcentagem dos espectadores aqui do canal me assistem pela televisão, fico muito feliz. Então pega essa pipoca, senta aí e acompanha o vídeo até o final. Meus amigos, vamos conversar sobre Botafogo e Atlético Paranaense, né? Foi o jogo que abriu essa 10ª rodada, o jogo que aconteceu no Newton Santos, onde o Botafogo ficou no 1-1 com o Furacão. O Atlético foi melhor em campo, né, teve as principais oportunidades, criou, movimentou, conseguiu até sair de um bom sistema defensivo que o Botafogo tem apresentado até aqui, e conseguiu fazer 1-0 com o Mastriani, como eu volto a dizer, né, estou falando aqui já faz bom tempo, desde o começo do ano, que o Mastriani foi o melhor jogador, assim, um dos melhores jogadores do ano passado do Campeonato Brasileiro. Óbvio que estar pelo América, isso prejudica um pouco, talvez, o mercado, né, a janela de possíveis transferências que ele podia ter. O Atlético foi muito bem em contratar esse jogador, que está indo muito bem, está marcando muitos gols, e estava dando a vitória para o Furacão nesse jogo, colocando o time paranaense na liderança. No finzinho do jogo, outro jogador que está fazendo uma excelente temporada é o Bastos, zagueiro do Botafogo, que ajudou o Fogão, né, nesse empate. O empate não é bom para o Botafogo. Venderam bastante na mídia como um bom resultado, um resultado que o Botafogo, oh meu Deus, ano passado o Botafogo perdeu pontos jogando no Newton Santos contra o Atlético Paranaense. Nesse jogo foi a mesma coisa. O time voltou a perder pontos, não venceu em casa e contra um concorrente direto. Então eu acho que há 2 pesos e 2 medidas quando as pessoas vão dizer sobre alguns times. E sobre o Botafogo em específico, a temporada do Botafogo é incrível, é uma das melhores em 2024, é um bom time, tá no bom momento, né? Como eu falei, passou por uma boa fase de Libertadores, né? Conseguiu fazer uma boa recuperação, e no Brasileiro também tá atingindo ali a casa dos 20 pontos em 10 jogos, é uma boa faixa ali, é uma boa média de pontuação. Mas dizer que esse empate com o Furacão foi um bom resultado, me desculpa, cara. Um time como o Botafogo, que vai entrar a partir do investimento do John Textor, para brigar com os times de cima da tabela, empatar contra um concorrente direto em casa é um resultado ruim. Você vai ter o segundo jogo jogando fora de casa no Paraná no segundo turno. Então esse resultado, na minha visão, foi um resultado muito ruim para o Botafogo. Perdeu pontos importantes para o Atlético Paranaense, não consegue descolar e ainda perde a liderança e vê 2 concorrentes diretos por título chegarem na parte de cima, né? Flamengo e Palmeiras no caso. Então a situação do Botafogo é muito delicada com esse empate. Não é uma situação maravilhosa, as mil maravilhas, não. Esse empate tirou muita possibilidade do Botafogo de manter a diferença na liderança. E agora ver, Flamengo passando ele com 21 pontos, Palmeiras com 20 pontos também, igualado com ele, e Atlético Paranaense e Bahia muito colados na equipe do Carioca, né, do Botafogo. Eu já vou falar mais sobre o Bahia na frente, mas é muito interessante ver esse G6 por enquanto, né? Isso eu vou falar no final. Mas é um G6 muito interessante do Campeonato Brasileiro e contrapõe com o Z4, né? Muitos times que eu colocava como brigando por título ficaram no Z4, mas a gente já chega lá. Também na quarta-feira, o Criciúma venceu de virada a equipe do Atlético Goianiense. Foi um jogo com muitas oportunidades, as duas equipes criaram bastante.
mas o Tigrão foi mais perigoso e conseguiu criar as principais oportunidades e até fazer os 2 gols da vitória. O Atlético sai na frente com o Guilherme Roubão no primeiro tempo e no segundo tempo cai bastante de produção, vendo, né, o próprio Criciúma crescer na partida, e aí Newton e Trauco, com um golaço de falta nos acréscimos do segundo tempo, fizeram os gols do Criciúma. Com essa vitória o Criciúma dá um salto muito importante, sai da zona de rebaixamento, empurra, como eu falei, os cascudos para o Z4, e é muito importante, né? Essa vitória não só tira o time, mas como derruba o técnico do Atlético Goianiense. Né? O Jair Ventura não é mais técnico do time goiano, depois de longos 11 meses, não comanda mais a equipe. Acho uma escolha muito arriscada do do Dragão nesse momento. A gente está começando o campeonato, né? A gente está entrando quase no meio ali dele. E vai entrar numa fase muito aguda do campeonato, e você trocar de técnico nesse percurso é muito perigoso. Pode dar certo, o time pode ganhar 3 jogos seguidos, acho difícil. Mas o Dragão também não tem projeção a não ser brigar contra o Z4. Perde muito, perde no sentido de confronto direto, né, pro Criciúma. Mas, cara, eu acho que tudo bem, vai ter o segundo jogo, pode vencer lá em Criciúma. O Criciúma não é um time que vai apresentar muita dificuldade nos jogos em casa. Mas fica essa recuperação do Criciúma, inclusive com um jogador expulso, né? O Ronaldo foi expulso por fazer a falta ali nos acréscimos, a falta que resultou no gol do Trauco, inclusive. E aí não tinha mais alteração. O Luiz Fernando, atacante do Dragão, foi pro gol, mas não conseguiu, nem mesmo se fosse o próprio Ronaldo, goleiro do Atlético Goianiense, conseguiria pegar aquela bola que foi morrer no ângulo. Boa vitória do Criciúma, uma derrota eu acho que esperada e tranquila do Atlético Goianiense. Uma derrota não esperada, mas que a gente consegue entender, é a do São Paulo para o Cuiabá. O Cuiabá está vivendo um excelente momento, com 2 goleadas em 3 jogos, né? Goleou o Fortaleza, também goleou o Criciúma jogando fora de casa, perdeu para o Cruzeiro, é verdade, agora consegue essa vitória fora de casa também contra a equipe do São Paulo. Um confronto muito difícil para o Dourado, né? Mas conseguiu essa vitória importante. O resumo em jogo em si, o São Paulo com muita dificuldade para criar, isso eu venho falando há um bom tempo, o São Paulo está com dificuldade para criar, depende muito do brilho do Lucas. Se ele não aparece no jogo e não consegue brilhar, o São Paulo não consegue ter um sistema criativo muito bom. Luciano errando demais nas finalizações e o Caleri muito enfiado entre os seus zagueiros. O Caleri é o centroavante que a bola precisa chegar a qualquer custo. Ele não é um cara que ajuda na criação, não é um cara que vai sair, que o jogo fora da área dele não favorece, né? O Caleri é um jogador dependente do jogo dentro da grande área, da pequena área, enfim. É um excelente jogador nesse quesito. Mas fora da área, para construir jogadas, na minha opinião, não vejo o Caleri como um grande jogador do São Paulo nesse sistema criativo. O São Paulo deve demais no sistema criativo até agora com o trabalho do Zubeldia. E essa derrota em casa mostra muito disso, né? O time não conseguiu criar, e nos contra-ataques o Cuiabá conseguia levar perigo. E foi inclusive num contra-ataque que o Eliel conseguiu fazer 1-0 para o Cuiabá. Na reta final o time só segurou e conseguiu sair com essa vitória do Morumbis. Excelente vitória do Cuiabá, tá? O Cuiabá consegue ali sair do Z4 e sair com autoridade, né? Um time que estava já na parte de baixo, lanterna do campeonato, consegue ganhar esses pontos e já subir, inclusive, para a zona de classificação para a Sul-Americana. Eu acho difícil, mas não coloco o Cuiabá como um time que vai brigar contra o rebaixamento. Eu acho que o Cuiabá fica mesmo no meio de tabela, pode uma hora ou outra ficar num romance com o Z4, mas não tem time para isso. É um time com muita qualidade, com jogadores de qualidade, e que tem um projeto muito bom ali de questão de orçamento. Às vezes tem uns pensamentos meio amadores, mas é um projeto profissional muito interessante do Cuiabá. Gosto muito do Dourado e acho que o time vai sim apresentar um bom futebol ao longo do Campeonato Brasileiro. Essa vitória mostra uma arma muito interessante que o Cuiabá tinha na temporada passada, que são os constantes contra-ataques. Tomara que a equipe consiga aproveitar um pouco mais nos próximos jogos isso, né? E óbvio que tem que ter um contraponto. O Walter também jogou muito bem. Foi, na minha opinião, o melhor jogador do Cuiabá nesse jogo, fazendo milagres e conseguindo fazer boas intervenções, né? Quando o São Paulo conseguiu criar alguma coisa. Vitória do Cuiabá. Também vamos passar para o próximo jogo, que foi a vitória do Fortaleza em cima do Grêmio, que empurrou o Imortal para a zona de abaixamento. Também junto com as vitórias de Criciúma e o próprio Cuiabá, o Grêmio caiu para o Z4. O Lucero fez o único gol do jogo de pênalti aos 42 do primeiro tempo. Foi um jogo meio morno, né? Teve bastante chuva, o gramado alagado, pesado, então foi um jogo mais morno, mais tranquilo no Castelão, onde o Fortaleza conseguiu essa boa vitória em cima do Grêmio.
O Fortaleza que oscila demais, né? É um time que oscila muito, um time que às vezes encontra muita dificuldade para criar, para envolver o adversário. Nesse jogo contra o Grêmio teve o fator da chuva, como eu falei, do gramado alagado, mas foi bem, conseguiu essa vitória, conseguiu impor dentro de casa e volta aí com esses 3 pontinhos importantes para se distanciar do Z4, que está ali ganhando escopo, né, ganhando pontuação. Hoje o 20º tem 6 pontos e o primeiro time fora tem 8. Então a mudança, se algum time desses que está embaixo ganhar, é muito grande. Então, porque, como eu falei, a pontuação é muito curta. Então você conseguir pontuar é muito importante nessas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, porque uma vez você pega o cheiro do Z4, meu amigo, é difícil sair. O Juventude fez um excelente jogo também contra o Vasco, dominou, criou, envolveu muito bem a defesa vascaína, e não é das melhores, todo mundo sabe. Inclusive, combinou com a demissão do técnico do Vasco, né? O Ramon Dias agora é o novo favorito para assumir o comando do Vasco. Acho meio estranho, né? Um técnico foi demitido voltar ao comando do Vasco. Mas coisas estranhas acontecem com o Vasco, né? Lucas Barbosa fez um belo gol no comecinho do segundo tempo, dando essa parcial vitória ao Juventude. Juventude continuou indo para cima, continuou dominando o Vasco sem criatividade, sem conseguir envolver, sem ter conseguir finalizações perigosas para o gol. Até conseguiu um empate com o Léo Pelé, mas estava impedido. E aí o Léo Jardim fez um gol contra, tudo bem, vamos ser meio honestos aqui. A cobrança de falta foi no travessão, bateu nas costas do goleiro e foi morrer dentro das redes, né? Não foi uma culpa direta ali dele, mas como eu falei que coisas estranhas acontecem com o Vasco, também é nesse sentido. A sorte, quando ela não coopera com o Vasco da Gama, ela é cruel com o time carioca. E essa vitória do Juventude dá também é um bom parâmetro que a gente pode ter do Juventude, né? Eu vinha falando que talvez a equipe gaúcha não iria brigar contra o Z4, e eu mantenho essa minha opinião. Não acho que Juventude e Cuiabá vão estar entre os 4 últimos colocados. Pela boa temporada que fizeram no começo do ano e pela constante, não vou dizer regularidade, porque o time não é tão regular, mas pela constante manutenção desse bom futebol, de conseguir jogar, de conseguir criar, e principalmente jogos em casa. O Cuiabá tem o seu fator de contra-ataque que é muito forte, e o Juventude, um fator físico mesmo, positivo. Consegue impor muito bem os jogos jogando no Alfredo Jaconi, sua casa. Outro gaúcho que venceu na quarta-feira foi o Inter, né? O Inter conseguiu vencer por 1-0 a equipe do Corinthians, né? Gol do Wesley, cara, um golaço do Wesley. Foi um jogo equilibrado, né? O primeiro tempo foi todo do Inter, o segundo tempo todo do Corinthians. Só que o segundo tempo todo do Corinthians foi de chuveirinho, bola pra área, defesa do Inter afastando, de novo bola para a área, defesa do Inter afastando de novo e bola para a área. Foi mesmo isso o jogo do Corinthians. O Corinthians não consegue ter uma jogada criativa, uma jogada que você vê envolvimento de todos os jogadores, uma jogada que envolva a defesa adversária. Então, assim, o Corinthians não consegue criar, o Corinthians não consegue levar perigo, e quando leva, tem péssimos finalizadores. Assim, precisam urgentemente colocar o pé na forma e acertar as finalizações. Falo do próprio Yuri Alberto, que é um bom atacante, mas não está conseguindo fazer boas finalizações no jogo. O próprio Garro, enfim, jogadores assim que tem você vê que tem potencial de acertar uma finalização, mas não conseguem, né? E aí acaba ficando prejudicando muito a equipe, que mesmo criando, mesmo conseguindo envolver em leves momentos do jogo, acaba ficando no 0 no placar. Isso também justifica um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, né? Inter e Corinthians. O jogo terminar 1-0 não me surpreende. O jogo terminasse 1-1 ou 0-0 também não me surpreender, porque são os piores ataques em campo, jogando no Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, lá em Florianópolis. Fechando a quarta-feira, tivemos um novo lanterna. Mesmo antes do jogo do Vitória, o Fluminense virou lanterna do campeonato, e aqui eu quero me estender um pouquinho a mais. A gente viu ano passado uma ascensão do time do Diniz com o Fluminense, né? Talvez o Diniz atingindo até agora o seu pico máximo de trabalho, né? O seu máximo ali que a gente fala, o auge, né? Qual é o auge do Cristiano Ronaldo? Qual que é o auge do Messi, do Neymar, do Abel Ferreira, do Tite, Felipão? Talvez a gente viu por enquanto, obviamente, o Diniz pode atingir vários auges ainda. O auge do Diniz, campeão da Carioca e também campeão da Libertadores. Mas esse ano a gente está vendo, né, na verdade, um dos piores trabalhos do Diniz. E eu acho que nem vai muito do técnico, tá? Eu acho que o momento físico do Fluminense é muito peculiar, né? O time sofre muito com lesões,
E claro que você tem o asterisco de que o time é um pouco velho, né, jogadores um pouco mais velhos, mais de 30 anos, isso prejudica na parte física também. Só que eu acho que não é só essa justificativa, né? O Fluminense contratou bastante no começo do ano, jogadores velhos, mas contratou. E o momento dos jogadores do Fluminense, você começa a notar alguns jogadores muito abaixo. O Cano já não, os chutes do Cano já não começam a entrar com mais facilidade do que acontecia ano passado. O Cano podia finalizar de qualquer lugar do campo que a bola entrava. E hoje isso não acontece mais com tanta tranquilidade. O Ganso, Arias, né, você não tem o André, que é um excelente volante, você não tem o Nino, que era um excelente zagueiro e um pilar crucial desse time do Fluminense. Então você vai perdendo bons jogadores, né? Vai ali minando sua própria equipe. Né? E eu acho que esse é o momento do Fluminense até agora. Falta mesmo esse envolvimento, né? Eu não vou nem dizer o time se doar mais. Eu acho que o Fluminense é um time que geralmente se doa, tanto é o apelido de guerreiros da equipe. Só que eu acho que às vezes você chega ao máximo com o time, não tem mais como você extrair suco desse time. E precisa de mudança. Eu acho que o Fluminense está precisando de uma grande mudança. Não só de elenco, eu acho que de escalação, de pensamento. O Diniz entender o momento da equipe, não tentar manter o futebol daquela forma, e eu falo isso há muito tempo. O Diniz, quando a ideia do Diniz dá certo, ele é um excelente técnico. Mas quando ele encontra adversidades, ele dificilmente altera o seu time para viver essas adversidades. A gente viu isso com a seleção brasileira. Quando não estava dando certo, ele persistia. Estamos vendo isso com o Fluminense, vemos isso com outros times, o próprio Atlético Paranaense, São Paulo, e por aí vai. Então, assim, o Fluminense precisa de uma repaginada. Não falo só da comissão técnica. Trocar, né, a comissão técnica. Eu acho que o próprio Diniz precisa repaginar esse Fluminense e encontrar alternativas no seu próprio elenco. Acho que tem. Acho que conversas, né, mudanças são benéficas para o futebol como um todo. Mas o time perdeu de 2-0 com 2 gols do William, lateral direito da equipe do Cruzeiro. Um de pênalti no finzinho do primeiro tempo e no segundo tempo um golaço com direito à arrancada. E detalhe, o Fluminense não consegue nem criar mais como criava no passado. O time de novo quase sai sem acertar o gol do Cruzeiro. Até acertou, mas o Anderson foi muito bem, goleirão do Cruzeiro, que deve perder posição pro Cássio, inclusive. Mas fez uma boa partida o goleiro do Cruzeiro, não deixando o Fluminense fazer o gol de empate, né? Quem sabe até o gol da virada. Mas o Cruzeiro foi melhor, cara. Do começo ao fim do jogo, o Cruzeiro foi melhor, mas eu gostei do jogo do Fluminense. Ao contrário dos jogos em que não conseguiu finalizar, essa equipe criou legal, criou bastante, mas faltou mesmo aquela qualidade final para converter as oportunidades em gol. Na quinta-feira, 3 joguinhos, Vitória e Atlético Mineiro. E não é que o Vitória se reconciliou com a vitória. O time venceu muito bem na última rodada o Inter, né, por 1-0, e agora volta a vencer, dessa vez jogando contra o Atlético Mineiro, o Galo forte e vingador. 4-2 no placar. Eu não vou dizer que foi um amasso, mas foi quase um amasso, porque o Vitória criou, o Vitória envolveu, o Vitória manteve ali o ímpeto ofensivo o tempo todo do jogo e contou com mais uma partida brilhante do William Oliveira, né, meio campista barra volante, barra artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 2 gols do meio campista do Leão da Barra. Gostei do jogo do Vitória. Acho que está ficando mais claro que o time tem que ir para cima, tem que tentar vencer os jogos em casa para conseguir essa reconciliação na tabela, né? O time já saiu da zona de rebaixamento, como eu falei, a pontuação está muito apertada entre os times, então o sair não quer dizer que não vai mais brigar por oportunidades, no caso do Vitória. Eu acho que vai ser um time que vai ali flertar bastante com o Z4, mas com essas vitórias o time consegue subir alguns degraus. Fica esse 4-2, um placar muito pesado para o Atlético, que criou e etc., mas sentiu demais a falta de Paulinho e Hulk, né, os pilares ofensivos do time, e está sentindo, né, o desfalque de grandes jogadores também da equipe. Então, Mateuzinho fez o primeiro gol do jogo, William Oliveira, como eu falei 2 vezes, e Eric Castilho fizeram os gols do Leão da Barra, né, 4 pro Leão, pro Vitória. Scarpa de pênalti até empatou o jogo, e Palácios, no finzinho, fizeram os gols do Scarpa. Bom jogo do Vitória, um jogo não tão bom do Atlético, jogo bem fraco do Atlético, mas criou, né? Ao contrário do jogo contra o Palmeiras, que foi engolido. Nesse jogo,
no Barradão até criou um pouquinho mais. Também pela fragilidade do Vitória, diga-se de passagem. Flamengo 2, Bahia 1, um jogo em que o Bahia foi melhor, mas quem venceu foi o Flamengo. Estranho, né? Mas enfim. O Flamengo saiu na frente com o Gerson aos 24 minutos do primeiro tempo e Everaldo empatou aos 35, 11 minutinhos depois. O atacante do Bahia, o atacante do Bahia conseguiu esse empate no placar. Foi um belo gol, né, também do atacante do Esquadrão de Aço. E no segundo tempo o Bahia continuou criando, levando perigo, tendo mais posse de bola, trocando mais passes. E o Flamengo, não vou dizer perdido, mas com muita dificuldade de passar por um bom time que o Bahia está tendo ali no seu 11, montado ali no seu esquema. Não sei se o Bahia vai conseguir permanecer até o final com esse ímpeto, com essa mesma vontade, até vai, mas com esse ímpeto, com esse físico e continuar nesse G6, continuar nessa zona de classificação para Libertadores. Pode até ficar. Né? O time está com uma pontuação muito legal, 18 pontos, projetando para uma briga contra o Z4, né? Está quase nos 50% dos 45 pontos. Mas eu acho que é muito interessante e eu torço muito para que o Bahia fique nessa briga até o final. Não por título, tá? Eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que os três principais já se candidataram, já chegaram e vão ficar entre eles. Os dois em específico, mas eu acho que o Botafogo vai ficar ali como azarão. Mas o Bahia pode brigar por uma vaga para a Libertadores. Por que não? Inclusive esses três estão na Libertadores. Óbvio que um deles vai cair agora nas oitavas, no caso do Palmeiras e Botafogo. Mas eles podem permanecer. Então eu acho que isso pode abrir mais vagas para Libertadores. Outros times podem ser campeões e subirem. Mas enfim, 2-1 para o Flamengo. O Davi Luiz fez o gol no finalzinho. Eu acho que até o empate era mais justo pelo que o Bahia apresentou e pelo que o Flamengo apresentou. Acho que o Flamengo, se fosse para falar a verdade, eu acho que o Bahia deveria sair vitorioso. Mas enfim, 2-1 para o Flamengo. Boa vitória do Mengão em casa. Bom jogo do Bahia. Eu acho que fica esse sabor pro Esquadrão, que foi um bom jogo, o time conseguiu ir bem, mas faltou esse detalhe. Até teve boas chances, cara, o Bahia, mas, cara, contra o Flamengo você não pode vacilar, você tem que converter suas chances em gol. Ao Flamengo, como eu falei, o time tá com muita dificuldade para criar. Sem a Arrascaeta, o time sofre bastante. Lohan é um bom meia, mas não é um Arrascaeta, né? Vamos combinar. Não dá para comparar o meio-campista uruguaio com a jovem promessa flamenguista. Fechando os jogos de quinta-feira, né, e da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos a vitória do Palmeiras em cima do Red Bull Bragantino, 2-1 no placar. Um bom jogo de futebol também. Eu acho que sempre Palmeiras e Bragantino conseguem, quando se enfrentam, conseguem fazer um bom jogo ofensivo, faltas um pouco duras, mas conseguem fazer um bom jogo. E não deu outro no Allianz Parque. Foi um bom jogo, apesar da vitória, não vou dizer tranquila, mas foi uma vitória com ares tranquilos. O Palmeiras criou bastante, a defesa do Bragantino bateu muita cabeça, principalmente nas ligações diretas que o time tentou ao longo da partida. O Veiga fez o primeiro gol do jogo numa jogadaça do Estevão, que voltou em diversos outros momentos a fazer boas jogadas. Depois o Matheus Fernandes empatou no comecinho do segundo tempo, quando o Bragantino teve uma melhora significativa durante o jogo. E 6 minutinhos depois, esse eu acertei. 6 minutinhos depois, o Rony conseguiu colocar o Palmeiras de novo na frente. O Rony, que é carrasco do Bragantino, todo jogo está fazendo gol do Bragantino, numa assistência do Everton. Né? Costumeiramente, a gente consegue, você que assiste Premier League, você consegue notar assistência de goleiros no campeonato inglês. No Brasil, isso não é muito normal, tá? O Everton conseguiu fazer uma proeza, se eu não me engano, até inédita nas últimas edições. Dar uma assistência pro... Não, inédita não, porque o Bento já fez isso ano passado. Mas nessa temporada é uma questão inédita, né? Conseguir dar uma assistência pro atacante fazer o gol. E foi um belo gol, tá? O Rony conseguiu sair na frente, conseguiu fazer uma boa finalização e deu essa vitória importante pro Palmeiras, que colocou o Verdão aí de volta na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias seguidas do time do Abel Ferreira. Me arrisco a dizer que é o melhor momento do Palmeiras na temporada. Passando, inclusive, os jogos do Paulista, né, que foi campeão, os jogos contra a Ponte Preta, contra o Novo Horizontino, são a melhor sequência de 4 jogos do Palmeiras. Um bom jogo contra
Estou tentando lembrar os 4 jogos que venceu. Mas foi um bom jogo contra o Vasco, um bom jogo contra o Atlético, um bom jogo contra o Bragantino. E, cara, não vou lembrar o último quarto jogo. Não, vou voltar aqui. Vou voltar e vou falar pra você. Mas foram bons jogos. O Palmeiras conseguiu criar, conseguiu envolver o sistema ofensivo. Deixa eu ver. Não, o Vasco eu já vi. Mas conseguiu criar, conseguiu envolver o sistema ofensivo. Contra o Criciúma. Não foram os 4 melhores jogos. Contra o Criciúma o time não jogou tão bem. Razoável. Mas com os outros 3 jogos contra a Vasco, como eu falei, Atlético Mineiro e agora o próprio Red Bull Bragantino, o time conseguiu criar bastante no sistema ofensivo, envolver o sistema ofensivo, né, com chances, coisas que isso não acontecia. O Palmeiras obrigou Léo Jardim e, no caso, ontem, o Cleiton, a fazerem grandes defesas ao longo de todo o jogo. Né? O Léo Jardim, goleiro do Vasco, e o Cleiton, goleiro do Bragantino. Obrigou eles a fazer grandes defesas ao longo do jogo. Então, o Palmeiras não vinha fazendo isso, não conseguia criar sistema ofensivo, e isso aconteceu. E, principalmente, um jogador crucial para isso se chama Rafael Veiga. Teve uma grande crescente nos últimos 3 jogos. Talvez o descanso que o Abel deu para ele fez muito efeito, e o jogador conseguiu carregar um pouco mais o sistema criativo da equipe, até mesmo para tirar também. E outro jogador que passa por isso é o Rony. Né? Depois que virou titular do Palmeiras, conseguiu criar, é uma nova peça, um novo ar para o ataque palmeirense, e pode render bons frutos para o Palestra Itália ao longo desse ano. Mas é isso, meus queridos. Essa foi a análise da 10ª rodada. Vamos ter rodada nesse final de semana, sábado e domingo. E semana que vem, né, quarta e quinta, temos jogos também normalmente. Seguimos com a programação normal. Segunda-feira, Copa América com seleção brasileira enfrentando algum time na Copa América que eu não vou lembrar. Mas é isso. Um abraço, com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.